vamos fazer uma leitura a partir do versículo 23 ao 25. Lucas 9, de 23 a 25. É uma passagem bíblica também, bastante conhecida de todos nós, mas o Espírito Santo de Deus sempre traz uma palavra maior de alento para que nós possamos refletir bastante e colocá-la em prática em nossas vidas. Lucas 9, 23 a 25. A palavra do Senhor diz-nos o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Hoje nós vamos compartilhar com os irmãos uma mensagem que nós estamos denominando fazendo ajustes necessários para servir ao grande Deus. Pai Santo, já tivemos a oportunidade de nesta noite cantarmos hinos de louvor a Teu santo e excelso nome. Já tivemos os momentos de oração, de entrega dos nossos dízimos, de comunhão, de apresentação às pessoas que estão nos visitando nesta noite. E podemos sentir a Tua presença desde o principiar deste culto, meu Pai. Mas agora, nesse momento, Senhor Deus, eu sei que o Senhor ainda continua falando conosco, meu Pai. Acabamos de ler a Tua palavra, Senhor Deus, e da mesma forma, Senhor, que o Senhor já tem falado ao meu coração durante vários dias, e o Senhor também possa falar ao coração das pessoas que estão aqui nessa noite. Portanto, Pai, usa-me apenas como instrumento da Tua vontade para transmitir a Tua palavra, meu Pai. E que ao final do culto desta noite, cada um de nós, Senhor Deus, possamos estar mais fortalecidos do que quando entramos aqui nesta noite. Esta é a minha oração, e eu a faço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados, dos nossos pecados. Amém e amém, Senhor Deus. Meus amados, nós estamos vendo e participando também da vida do nosso país. E de antemão, nós como Igreja do Senhor precisamos orar, interceder pela vida dos nossos governantes. Não importa se você votou ou não neles, mas nós precisamos crer, conforme está lá em Romanos capítulo 13, que o Senhor nosso Deus permitiu que todas essas pessoas estivessem à frente da nossa nação. E eu não quero trazer uma palavra de morte, não. Mas a grande questão é que nós estamos vivendo aí momentos de dificuldade. Nós estamos vivendo momentos de crise hídrica, crise de segurança pública, crise social. Nós estamos acompanhando aí, o nosso país já está praticamente negativado com o seu produto interno bruto.
Estamos com menos 2,7%. Eu sei que você tem acompanhado isso. O que é que significa isso? Significa que nós estamos vivendo numa plena recessão. As pessoas estão sendo mandadas embora, não há segurança. Mas compete a cada um de nós fazermos, nesses momentos de dificuldade, ajustes. Ajustes. Talvez, há um tempo atrás, quando íamos fazer alguma compra, enchíamos 2, 3 carrinhos de alimento. Bons tempos. Hoje talvez é um carrinho. Metade. E primeiro gostávamos de lavar os nossos carros, todo final de semana, torneira bem aberta. Agora não dá mais para fazer isso. Não há mais possibilidade disso. Automaticamente nós precisamos fazer os ajustes. Várias coisas nós estamos ajustando. Algumas famílias colocaram seus filhinhos no primeiro momento de vida escolar, talvez num colégio pago, mas agora talvez a escola pública seja a melhor solução, para que economicamente sobre mais para a gente fazer alguns investimentos mais necessários. Mas graças a Deus, assim como no passado também nós vivemos aí numa inflação galopante. Quem é um pouquinho mais de idade aí se lembra antes de 94, como era a inflação nesse país. Mas as coisas foram se ajeitando e passamos a equilibrar a nossa economia. E eu tenho certeza de que daqui a um tempo nós estaremos relembrando esses momentos e o nosso país estará ganhando mais experiência e o nosso povo também. Mas é certo que no momento precisamos fazer ajustes. Mas, pensando em tudo isso, há um tipo de ajuste que nós precisamos ter plena consciência da necessidade dele. Esses ajustes necessários, eles precisam ser feitos em nossa caminhada com Deus. Desde o momento que a graça de Deus nos alcançou, que nós éramos pessoas que conhecíamos apenas Deus, talvez tínhamos uma religião apenas denominacional, ou denominal, ou nominal, mas a grande questão é que esses ajustes começaram a ser feitos a partir daquele momento que a graça de Deus nos atingiu. Mas, com o passar do tempo, no nosso dia a dia, algumas coisas nos afastou daquele primeiro amor, daquele primeiro momento que nós tivemos um encontro com Cristo Jesus. E como a nossa fé é de caráter constante, ela precisa ser progressiva e ininterrupta, nós precisamos, para que a intimidade e comunhão com Deus, a fim de que possamos estar disponível a Ele, para sermos utilizados como instrumento da sua vontade, nós precisamos nesse exato momento fazermos uma reflexão, olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós, e precisamos sempre refletir sobre duas verdades que precisam caminhar juntas conosco e que nos levam a fazer os ajustes. A primeira é que os ajustes afetam a nossa vida e afetam também a vida das pessoas que convivem conosco. A segunda é que os ajustes,
eles exigem entrega incondicional. Mas talvez você esteja pensando, mas o que é ajuste? Como assim ajuste? Por que o ajuste afeta a minha vida e das pessoas que convivem comigo? Então nós vamos definir ajuste aqui nessa noite, que é a preparação e a obediência do homem ao convite de Deus. Eu quero crer que a maioria das pessoas que estão aqui já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Talvez também haja pessoas que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor Jesus. É por isso que, quando nós estamos vivenciando a vida da igreja, e por nós esquecermos, abandonarmos um pouco esse primeiro amor, nós perdemos um pouco a consciência de que em todos os dias nós precisamos buscar ao Senhor para saber exatamente quais são os desígnios que Ele tem para a vida de cada um de nós. E nós precisamos nos preparar no sentido de ler a palavra, preparar no sentido de oração, preparar no sentido de comunhão, para obedecer ao convite de Deus. E o convite que Deus faz a nós todos os dias é para que nós possamos juntar-se a Ele. Juntar-se a Ele como? Na obra que Ele está realizando. Porque o nosso Deus não para. Ele está constantemente, dia após dia, realizando a sua obra. E quando nós olhamos para nós, e algumas coisas nós detectamos em nós, que eram comuns lá no passado, na questão de adoração e servir ao Senhor, mas hoje não é uma constante. Quando nós paramos para fazer essa análise, nós começamos a entrar naquilo que eu denomino como uma crise de fé e confiança. Pois negar a nós mesmos, ou negar-se a si mesmo, nos tira da nossa zona de conforto. Ele mata o nosso eu, visto que o nosso maior desejo é clamar pela liberdade, é clamar pelo direito de ir e vir, e se possível, sem responsabilidade. Eu estou bem do jeito que eu vivo. Eu sou uma pessoa que participa ativamente na igreja, eu tenho um cargo, eu sou dizimista, Por que eu devo sair da situação ou do ponto em que eu me encontro? Meus amados, uma verdade que precisa ser para nós inquestionável é que a partir do momento que nós aceitamos o convite do Senhor, o nosso amor tem que ser incondicional. Eu tenho que estar disponível ao Senhor, porque a palavra de Deus diz para mim que a partir do momento que eu aceitei Cristo Jesus como meu Salvador, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E isso vai trazer um custo para você e para as pessoas que te cercam. Talvez você esteja pensando aí, mesmo conhecendo a palavra de Deus, entendo que não preciso abandonar os desejos do meu coração, porque eles me são necessários, mesmo provocando em mim uma crise de confiança e de fé.
Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se algo está trazendo dúvida sobre o seu comportamento, não é o momento de você recorrer a Jesus e perguntar para Ele: Senhor, como o Senhor agiria nesse exato momento da minha vida? Porque o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, não é um Deus de confusão. Mas de repente algumas coisas que você permitiu adentrar na sua vida, no seu dia a dia, tirou você um pouco do foco. E de repente você é questionado sobre a sua presença na vida da igreja, sobre a necessidade de comunhão, de relacionamento, de estar presente. Mas você tem uma defesa: eu estou preferindo outras coisas. Até que ponto realmente, Deus, eu não estou sendo mais utilizado como instrumento de Deus? Meu amado, eu quero falar para você nessa noite de um exemplo que talvez você não tenha passado por ele. Mas vamos supor que uma pessoa esteja viajando, ou ela faz um trajeto todos os dias, num horário tarde da noite, e de repente ela conhece uma rua, uma pequena rua, mas pelo caminhar dela, pelo direcionamento do seu carro, se ela entrar ali naquela rua, é uma rua de contramão, e ela sabe disso, mas ela quer correr um risco, porque se ela entrar na contramão, ela vai chegar mais cedo na casa dela. Se ela entrar na contramão, ela vai evitar um caminho mais longo. Mas ela sabe que pode vir aí um caminhão na mão correta e pode acarretar um seríssimo acidente, mas ela quer correr o risco. E ela adentra aquela rua. Sabe o que aconteceu com ela? Nada. Ela adentrou a contramão, chegou mais cedo em casa, pôde rever os seus parentes, mas no dia seguinte ela fez a mesma coisa. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Também nada. E no terceiro, e no quarto, e no quinto, não aconteceu nada. Aquele Código Nacional de Trânsito que ela se preparou tanto, que fez diferença no dia que ela foi fazer o exame escrito, que ela respondeu tudo certinho, que não podia entrar na contramão, mas por essa experiência, por esse vício novo, ela rasgou em sua mente o Código Nacional de Trânsito. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela continua viva até hoje, mas ela criou um vício muito grande. Ela tem uma vida de risco. Meus amados, às vezes essas coisas acontecem também conosco na vida da igreja. Nós vamos se distanciando tanto do Senhor, da verdade do Senhor, da palavra do Senhor, e vamos admitindo tantas coisas novas em nossas vidas, que nós, em nossa mente, rasgamos a palavra de Deus. E nós vamos caminhando na vida da igreja. Meus amados, é preciso que num determinado momento das nossas vidas, nós precisamos tomar cuidado e saber se vale a pena correr o risco de prevalência ou da prevalência do eu perante a verdade do Senhor, perante o justo juiz. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós esquecemos de quem nos libertou, e quem nos liberta não somos nós mesmos, mas é o Logos, é a palavra do Senhor. Ela é que nos liberta.
Então, na vida da igreja, nós precisamos ser regidos pela palavra de Deus. Nós não podemos ser regidos por uma frase do que é que tem isso. O que é que eu estou fazendo? O que é que tem de mais eu fazer isso? E muitas vezes é isso que tem regido a nossa vida. Então, meus amados, eu e você precisamos muitas vezes fazer ajustes, pararmos, refletirmos, entrarmos nessa crise de fé e confiança. E quando nós entramos nessa crise de fé e confiança, nós aprendemos dois caminhos. O primeiro caminho é que você tem que voltar a acreditar que Deus é aquilo que Ele diz que é, ou aquilo que Ele diz ser. E que Ele fará tudo aquilo que Ele diz que fará. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Ele é galardoador de todos os que o buscam. Há uma promessa para mim e para você. Há um prêmio para mim e para você. Como é que aquele que é santo e puro pode utilizar eu e você, se nós estamos tendo uma vida de acordo com a nossa vontade? Estamos seguindo de acordo com a nossa vontade, fazendo exatamente aquilo que nós queremos fazer, porque nós perdemos até a consciência daquilo que é certo e de errado. Mas se um dia Ele disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, sabe o que Ele incluiu nisso? O eu. O velho homem era regido por Ele mesmo. Me perdoe você que está aqui nessa igreja e que já é crente por muitos anos e acredita que na vida da igreja nós vivemos pelo livre-arbítrio. Nós tínhamos sim um livre-arbítrio antes de conhecer o Senhor. Nós vivíamos de acordo com a nossa vontade. Mas a partir do momento que esse Jesus adentrou meu coração, que eu entreguei minha vida para Ele, eu preciso caminhar de acordo com a vontade dEle. É certo que no caminhar da vida da igreja, muitas vezes, ou algumas vezes, o eu vai prevalecer. Mas Deus nos deu um escape. O escape do perdão, o escape da oração, para que haja reconciliação, para que haja restauração, para que eu volte para Ele, viver de acordo com a sua vontade. Por isso, amados, que o parar, preste atenção, que o refletir e o agir, ele faz parte do ajuste. O parar, o refletir e o agir me levam ao processo de transformação do meu caráter ao caráter de Cristo. É o desejo da prática do fruto do Espírito. Então, quando eu tenho a crise de fé, quando eu estou em dúvida, eu preciso buscar ao Senhor em oração, eu preciso olhar para dentro de mim e perceber as minhas carências. O que é que está pesando em minha vida? São as obras da carne ou o fruto do Espírito? Gálatas nos ensina isso. No capítulo 5, a partir do versículo 17.
E muitas vezes, amados, o que tem prevalecido na nossa vida são as obras da carne. E quando você começa a fazer o peso, começa a colocar o fruto do Espírito aqui e a obra da carne, de repente a balança da obra da carne se torna mais pesada. E tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração num passado bem recente, nós esquecemos. E é por isso que lá em Apocalipse, João, quando está lá na ilha de Patmos, ele exalta no começo as pessoas que estão na igreja de Éfeso, mas ele pergunta: mas tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. E ele leva-nos também ao parar, ao refletir: mas lembra-te de onde caístes, para que o teu candeeiro novamente se reacenda e você possa caminhar de acordo com a vontade de Deus. Meus amados, quando você aprende que não pode ficar aonde você está e ir com Deus, eu posso dizer para você que é um grande sintoma de que Deus está revolucionando a sua vida. Você não pode ficar aonde você está e estar com Deus. A própria palavra de Deus, ela traz para nós aqui alguns exemplos de homens e mulheres da Bíblia que precisaram fazer ajustes em suas vidas para ser utilizado como instrumentos de Deus. Moisés, por exemplo, como Moisés poderia continuar no deserto e ao mesmo tempo ir à presença de Faraó, dizer a Faraó que convinha que o povo de Deus se encontrasse com Deus no deserto. E é interessante, quem conhece essa passagem sabe que Moisés hesitou. Senhor, mas eu não sei nem falar. Senhor, mas se Faraó perguntar quem que me mandou ir até ele, o que eu vou dizer? Você se lembra que Deus respondeu para Moisés: diga que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Você já parou? Se é que nós temos a capacidade de medir o peso desta palavra, o eu sou que te chamou, meu amado. Se Ele te chamou, é porque Ele tem um propósito. Sabe o que Moisés fez? Com toda a imperfeição dele, ele se colocou à disposição do Senhor, porque o Senhor estava com o povo dele, e o povo de Deus estava cansado de sofrer, e o Senhor estava com o povo dele lá no Egito, e obediente ao eu sou, ele levou o povo de Deus para o deserto. E Jesus? Os discípulos de Jesus, pescadores de peixe no mar da Galileia, nunca poderiam ser pescadores de homens sem antes abandonarem as redes. Eles precisavam estar onde Jesus estava. E Jesus estava preparando a igreja. E Jesus sabia de todas as coisas que iam acontecer com eles. E eles precisavam estar com Jesus para aprender. E eles ouviram e ficaram tristes, porque Jesus disse que ia morrer. Implicava que ele precisava morrer, mas que ao terceiro dia. E os discípulos, mesmo não entendendo,
em determinados momentos, mas o fato é que no dia de Pentecostes, quando eles estavam orando, buscando ao Senhor, estavam tristes. O Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. E eles não ficaram mais dentro do templo apenas orando, mas eles saíram pelos caminhos e valados de Jerusalém pregando a palavra. E Paulo, como Paulo poderia ser o apóstolo dos gentios se ele tivesse permanecido na religião judaica? Mas a palavra de Deus diz que num belo dia, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Paulo, Paulo, por que você me persegue, Paulo? Jesus falando com ele, e ali ele tem um encontro com Cristo. Sabe qual foi o ajuste de Paulo? Foi a cegueira dele. Foi a cegueira dele, porque ali ele pôde refletir em sua vida. Após o encontro com Cristo Jesus, talvez todo o filme da sua vida passou na sua mente, porque ele estava na escuridão. E quando Ananias é mandado a ir ao seu encontro, um grande milagre do Senhor nosso Deus opera na vida de Paulo. E a partir dali ele se tornou uma outra pessoa. Ele era 100% judaizante. Ele cria 100% da religião judaica. Deus não transformou o temperamento de Paulo, mas o converteu, e ele passou a ser 100% cristão. Então Deus aceita como você é, com o seu temperamento. Ele não vai mudar o seu temperamento, porque isso é nato, mas Ele transforma o seu caráter. Sabe por quê? Porque Ele coloca o Espírito Santo em você, e você passa a ser justiça de Deus, porque Ele se dispensa para dentro de você e te dá vida, vida em abundância. Ah, Jonas jamais teria sido pregador da justiça de Deus aos ninivitas, sem antes abandonar, sabe o que? O seu preconceito de pregar aos ninivitas. Então a minha pergunta para você, diante desse quadro contemporâneo para você, mais do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que a Bíblia traz para o nosso conhecimento, a minha pergunta é: qual o ajuste a ser feito em sua vida? O que é que precisa ser feito em sua vida? Se você estiver vivendo uma crise de fé, é momento de você olhar para dentro de você. O que é que está faltando? Você sabe que o eu tem predominado sobre a sua vida, sobre as coisas de Deus, que Deus tem para você, mas você não consegue mudar, porque eu e você precisamos ser bênção em todos os lugares, a começar do nosso lar. As coisas não podem continuar dessa forma. Você sabe disso. Você tem o Espírito Santo dentro de você, e Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa porque Ele te escuta e Ele fala com você. Ele te escuta, mas será que você escuta Ele? E quando você compara o Espírito Santo de Deus ao eu, o que é que prevalece? Talvez o eu esteja prevalecendo sobre o Espírito Santo de Deus. Meus amados, às vezes nós vivemos momentos na vida da igreja e a gente se afasta tanto do Senhor, que às vezes nos assola alguns pensamentos
Mas será que eu preciso fazer algum ajuste em minha vida para servir a Deus? Eu quero que nessa noite você saia daqui convicto de algo que é muito importante. Sim, você precisa fazer um ajuste na sua vida, sim. Sabe quando? Todos os dias. Por quê? Porque Deus assim determinou. Olha só, o Senhor nosso Deus, quando Ele mandou o seu Filho, olha só o que diz Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes a nossa tendência é querer passar por cima dos ajustes e continuarmos acreditando que estamos obedecendo a Deus. Deus me honra do jeito que eu sou. Pare! Deus está tendo misericórdia de você. Deus está tendo misericórdia de você. Sabe por quê? Porque lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Portanto, a única forma de seguir ao nosso Deus, de estarmos exatamente no local que Ele está, é ajustando as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Mas pastor, onde eu preciso fazer os ajustes? Meus amados, eu quero falar algumas coisas aqui para você. Coloque algumas coisas no seu coração também, para você poder refletir amanhã, para você poder refletir ao sair do culto dessa noite. Talvez os ajustes que precisam ser feitos é em suas circunstâncias. Como assim? Lá no seu trabalho, como é que você está se relacionando lá? Lá na sua casa, como está o seu relacionamento na sua casa? Como que está as suas finanças? O que é que tem tido prioridade na sua vida? A partir do momento que você ora todos os dias, dizendo a Deus: obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor me desse. Obrigado, Senhor, pelo salário que o Senhor coloca nas minhas mãos. E quando o Senhor te diz: olha, contribua com a sua igreja. Sabe por quê? Porque eu não preciso do ouro nem da prata, porque eu sou dono de tudo. Mas a igreja em que você se reúne, ela tem uma responsabilidade espiritual e social, porque todas as vezes que você chega lá, você tem um banco agradável para você sentar, você tem uma luz que ilumina para você poder ler a palavra de Deus,
Você tem homens e mulheres com responsabilidade de trazer uma palavra e que precisam ser sustentados. Você tem famílias carentes que precisam de cestas básicas. E você tem irmãos que às vezes não têm dinheiro para comprar um remédio. Mas os dízimos e as ofertas que você faz são importantes na vida da igreja. Talvez você esteja precisando de um ajuste espiritual nas suas finanças. Mas o Senhor também diz, olha, há necessidade de um ajuste no seu relacionamento, na sua família. Às vezes você está tratando as irmãs e os irmãos da igreja melhor do que a sua esposa. Você está tratando outras crianças da igreja melhor do que o seu filho. Quando o seu filho pede um tempo para ficar com você, você diz, olha, não, eu preciso ir correndo para a igreja, porque as crianças da igreja estão me esperando. E você não tem um tempo para o seu filho, para a sua filha. E de repente a necessidade de ter um ajuste. Mas, meus amados, eu quero fazer um alerta para você. Mas, pastor, quer dizer então que eu não tenho necessidade de vir aos domingos aqui na igreja com minha família? Pastor, será que eu estou liberado para viajar todos os domingos? Meu amado, eu quero fazer um alerta para você. E espiritualmente, talvez, você já se sinta uma pessoa grande, no sentido de crescimento espiritual, e você tem a convicção da sua fé, mas talvez dentro da sua casa, sua esposa e seus filhinhos não tenham essa convicção. Talvez eles ainda nem saibam o caminho da igreja, mas por você entender que tem que predominar as suas viagens, ao invés de você ensinar para os seus filhos e a sua esposa, ou seu esposo, o caminho da igreja, você abdica. Mais tarde você pode sofrer um grande dano na sua família, espiritualmente falando. Faça tudo com moderação, com equilíbrio, porque você também tem o direito de estar com seus familiares. Mas talvez precise fazer um reajuste aí. Talvez você precise fazer um reajuste nos seus pensamentos. Talvez os preconceitos, a discriminação seja algo muito predominante, arraigado no seu eu. Talvez você utilize métodos que não agradam a Deus. Talvez o seu potencial para que haja crescimento na vida da igreja não esteja sendo explorado, porque você não gosta de aceitar os desafios. Você aborda os desafios sob o sentimento de que você não tem dom para isso. E muitas vezes, meus amados, nós vamos conhecer um dom de Deus quando aceitamos os desafios. Tome cuidado com as coisas que chegam à sua mão. Talvez Deus esteja escolhendo você para exercer aquela função. Talvez os ajustes precisam serem feitos em suas atitudes. Como você está orando? Como é a sua oração? Como você dá? Como você serve? Quem na realidade está servindo quem? É Deus que tem que te servir?
Ou é você que tem que servir a Deus? Hoje em dia nós encontramos muitos adeptos que batem no peito e dizem: eu sou filho do rei, e ele tem que dar para mim, tem que suprir as minhas carências. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos invertendo os valores, porque nós fomos escolhidos para servir. Deus tem os propósitos dele na nossa vida. É por isso que nós precisamos fazer os ajustes. E eu quero encerrar essa mensagem nessa noite fazendo você lembrar apenas de uma passagem, que é uma passagem que fala exatamente sobre a necessidade de ajustes. A palavra de Deus diz que havia um centurião chamado Cornélio, e a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Ele conhecia talvez o Antigo Testamento, mas ele não conhecia a palavra de Deus com profundidade. Então ele reúne a sua família, os seus soldados, alguns dos seus soldados, e fala para que eles vão até Jerusalém, na casa de Pedro. Simultaneamente, Pedro está no alpendre da sua casa, cansado pelas atividades que certamente ele tivera naquele dia, e meio ressonando, ele tem uma visão. Ele tem a visão de alguns animais impuros, e ele ouve uma palavra: mata e come. Como, Senhor? Eu não como carne imunda. Mas nesse momento os soldados chegam até a sua casa, falam exatamente a razão de eles estarem ali. Ele precisava ir até a casa de Cornélio, mas Deus já estava começando a falar com Pedro, e ele não percebeu. Mas ele vai até a casa de Cornélio, a Bíblia diz. Chega lá, ele conhece Cornélio. Cornélio diz a ele qual foi a razão do chamado, do convite. E ali Pedro começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a anunciar Cristo Jesus para Cornélio e toda a família de Cornélio. E num determinado momento, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus toma todo aquele local, paira sobre a cabeça daquelas pessoas todas. E Pedro, quando vê aquele quadro, ele se lembra que as mesmas coisas haviam acontecido com ele lá no dia de Pentecostes. E aí o Espírito Santo de Deus fala profundamente ao seu coração, e ele chega à seguinte conclusão: Deus não faz acepção de pessoas. Como eu posso dizer que aquilo que Deus dá para mim é impuro? Então ele aprende, meus amados, e a partir daquele momento, a palavra de Deus diz que toda a família de Cornélio, todas aquelas pessoas que estavam ali, por conhecerem a verdade do Senhor Jesus, elas se convertem. Então Deus, naquele momento, ele cura o preconceito de Pedro, que achava que a salvação era somente para os gentios. Então, meus amados, não tenha medo dos ajustes a serem feitos. Aceite o convite de Deus para juntar-se a Ele na obra que Ele está realizando. Sua obediência redundará em um crescimento espiritual, tanto para você como para as pessoas do seu convívio. Continue colocando no seu coração: acredite sempre que Deus é quem Ele diz ser, e que Ele fará tudo aquilo
que Ele diz que fará. Ser instrumento de Deus é o que nós precisamos ser para seu imensurável intento, porque é gratificante e abençoador. Que Deus possa completar aí no seu coração a mensagem que está sendo proferida nessa noite. E que você faça um exame de consciência. Verifique as suas carências. Busque em Deus a verdade dele. E seja utilizado como instrumento da vontade dele. Gostaria que você agora fechasse seus olhos.